Êxodo, capítulo de número 13, os versículos de 1 a 16. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estais saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teus filhos, a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. De ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abre a madre, todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isso será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou da terra do Egito. Amém. Vamos orar então. Senhor, bendizemos o teu nome pelo culto que o Senhor nos permite prestar. Bendizemos o teu nome por esse santo dia, o dia em que celebramos nossa redenção na ressurreição de teu Filho. Bendizemos o teu nome pela tua palavra, que é poderosa, gloriosa, e que instrui, educa, corrige, salva. Bendizemos o Senhor pelo teu Espírito que habita em nós e que nos ensina o teu querer e a tua sabedoria. E, portanto, neste momento te suplicamos, fale ao nosso coração pela tua palavra, cativando nossa mente, nosso coração, e assim certamente nós não apenas ouviremos com os ouvidos, mas sobretudo com a alma, e guardaremos a tua palavra para a praticarmos. Dê-nos tua bênção então, ó Pai, de ouvirmos tua voz, pela tua palavra pregada. Quanto a esse teu servo, tem misericórdia de mim, que as minhas falhas, pecados e fraquezas não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Então somente usa-me segundo o teu querer e graça, e instrui o teu povo, a tua igreja. Em nome de Jesus é que te suplicamos e louvamos o teu nome. Amém. 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 Muito bem.
O capítulo 13 do livro do Êxodo, ele é o capítulo que trata sobre a consagração dos primogênitos. E esse é um memorial da redenção. Eu vou contar uma história para os irmãos, para introduzir sobre uma doutrina bíblica que até então ainda não havia sido ensinada no livro do Êxodo, havia sido mencionada, mas que a partir de agora ela é ensinada claramente. Por volta do século XVII, nos Estados Unidos, no período da escravidão, um jovem crente inglês mudou-se para os Estados Unidos a fim de ampliar a sua riqueza. E então ele foi ao mercado de escravos, naquela época, na Carolina do Norte, e chegando lá, havia então uma bela moça, negra, que seria vendida como escrava. Ele então, andando pela rua, ouviu as conversas de homens vis que ali estavam, e então ele observou o que aqueles homens conversavam sobre o que fariam com aquela mulher quando a comprassem. Quando chegou o momento do leilão, então o leiloeiro colocou a moça à exposição e começaram-se as ofertas. Esse jovem então, comovido por aquilo que havia ouvido, pronunciou-se em alto e bom tom e disse: eu vou pagar o dobro de qualquer lance que for dado por essa moça. Naquele exato instante, então, o leiloeiro encerrou a oferta e declarou: foi vendida. O jovem então tomou a moça e a levou ao centro da cidade, a um cartório, pediu para ela esperar do lado de fora. Ele entrou no cartório e, ao voltar com um documento na mão, entregou nas mãos dela. Ela então, assustada por aquilo que ela também havia ouvido daqueles homens maus, ela cuspiu no seu rosto. Ele então limpou o rosto e lhe disse: aqui está a tua salvação. Era uma declaração de alforria. E ela, não entendendo o que aconteceu, cuspiu-lhe novamente no rosto. Ele limpou a face e mais uma vez lhe disse: aqui está a tua salvação. A moça então passou uns instantes, percebeu o que havia acontecido e então, de joelhos em praça pública, lhe fez um pedido: eu quero te servir, permita-me ser tua possessão. Naquele dia, aquela mulher aprendeu o que significa a palavra redenção. Ela aprendeu o que significa redenção. O livro do Êxodo já nos ensinou diversas doutrinas bíblicas. O julgamento do pecado, já nos ensinou também a eleição de um povo que não merecia, a salvação deste povo escolhido. Já nos ensinou o perdão substitutivo no sangue do Cordeiro, isso é a Páscoa, passar por cima, perdão substitutivo. Já ensinou propiciação, ser abrigado debaixo do sangue do Cordeiro. Já ensinou a comunhão dos santos na refeição da Páscoa, que hoje é a ceia do Senhor. Já ensinou a santificação através do fermento lançado para fora das casas e do território. Mas faltava uma coisa a ser ensinada. Faltava ser ensinado sobre a redenção. Faltava dizer ao povo o que significa resgatado por preço, o que significa redenção.
Israel foi redimido, foi resgatado a custo de um preço. Assim como nós também fomos por Cristo Jesus, fomos resgatados ao custo de um preço, fomos redimidos mediante o pagamento, preço altíssimo, a morte do Senhor Jesus Cristo. Israel precisava então aprender sobre esse aspecto da salvação, que era o aspecto da redenção, do pagamento de um valor por um escravo para torná-lo livre, para pô-lo em liberdade. E o Senhor Deus não apenas ensinou a verdade, como também proveu os meios para que esta graciosa verdade não caísse no esquecimento. Nós, por conta do pecado, somos muito tendenciosos a esquecer as coisas que dão para o céu. O Senhor então proveu instrumentos, uma tradição. O Senhor proveu um memorial para que a redenção não fosse esquecida, mas fosse lembrada e propagada dia após dia. Esse memorial e esse ensino da redenção é apresentado a nós no texto do capítulo 13 como a consagração dos primogênitos, a separação, a santificação dos primogênitos. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos nessa manhã. Eu vou abordar o texto abordando 3 aspectos desse texto, que foca sobre a redenção e o memorial para lembrar desta redenção. No verso 1 e 2, então o Senhor disse a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu, é meu. A consagração dos primogênitos, então, ela não pode ser lida por nós e entendida como sendo um favoritismo para com o filho mais velho. Isso é um erro. Na verdade, a consagração dos primogênitos é um constante lembrete de que toda a família pertence ao Senhor, porque fora resgatada ao custo de um preço. E esse preço era a morte de um cordeiro, o primogênito. A família, então, precisava ser relembrada, dia após dia, ano após ano. Ela precisava ser rememorada por meio exatamente desse memorial, a consagração dos primogênitos. Esta verdade da redenção precisava ser mantida continuamente acesa no coração do povo de Deus. E, portanto, o Senhor, então, estabeleceu um meio, um memorial, uma tradição bendita, quando Ele, então, exigiu a santificação, a consagração, a separação de todo primogênito. Um detalhe que nós temos que entender é que os primogênitos, no mundo antigo, eles eram aqueles que dariam continuidade à família. Eles substituiriam o patriarca na morte deste, dando continuidade. Naquela época, o governador de uma família, de um clã, era exatamente o seu patriarca. Ele era também o juiz, como também era o protetor. Então, todas as funções eram feitas pelo patriarca, que no futuro, com sua morte, seriam transferidas para o seu primogênito. O primogênito, então, tinha uma grande tarefa: guiar a família em tempos bons, dar continuidade ao que o pai havia estabelecido, julgar as causas, governar os demais. Precisava proteger também. Então, o primogênito era o representante de toda aquela família. Quando o Senhor diz: consagra-me todo primogênito, o que Deus está fazendo é exatamente tomando toda a família para si. E deste modo, desta forma, o Senhor está fazendo isso por um meio representativo. Então, o primogênito representava toda a sua família.
E, portanto, isso lembrava ao povo que todos pertenciam ao Senhor. Isso era, então, uma declaração de que eles haviam sido redimidos e agora eram lembrados que o seu Salvador, o seu Redentor, lhes possuía e, portanto, eles eram lembrados pela consagração dos primogênitos. Oséias 11:1 trata sobre isso também. Diante disso, fica fácil entender agora, não é? Por que Deus se irou contra os primogênitos egípcios? Agora, lembrando dessa verdade de que os primogênitos tinham grande importância, eles representavam toda a família, eram juízes, governadores e protetores de suas famílias. Então agora fica mais fácil você entender por que Deus, na última praga, matou todos os primogênitos na terra do Egito. O Senhor estava pondo fim a famílias pecaminosas, a idolatria. Isso foi como que uma pequena demonstração do juízo final, quando o Senhor extinguir da terra todo o pecado e todo o mal. Mas é também importante lembrar, na consagração dos primogênitos, que quando o faraó, no começo do livro do Êxodo, no capítulo 1, verso 15 e 16, ordenou às parteiras que matassem os filhos de Israel, então esse faraó tentou exatamente eliminar o povo de Israel, matando seus filhos, primogênitos e não primogênitos. E de fato isso foi algo terrível. Porém, na última praga, quando Deus matou os primogênitos egípcios, Deus não estava num ato meramente vingativo. Você quis matar meu filho, agora eu mato o seu. Não, isso é uma tolice. Há uma vingança do Senhor contra o pecado praticado, mas não nesse molde. Deus também não estava disputando com o faraó quem é que podia guardar os seus próprios primogênitos. Pelo contrário, quando Deus matou os primogênitos egípcios, Deus estava exatamente e justamente ensinando e defendendo o seu princípio de paternidade. Quando ele matou os primogênitos egípcios, o Senhor estava exatamente levantando o seu princípio de paternidade, que Faraó havia tentado jogar por terra, quando ele, se fazendo o pai de Israel, decidiu eliminar os seus filhos, conforme o capítulo 1, versos 15 e 16. Deus não estava meramente julgando, nem muito menos disputando primogênitos. Deus estava defendendo o princípio da sua paternidade. Ele, de fato, é o pai de Israel, como a Escritura ensina. E quando você aplica essa verdade à sua vida, a mim e a você, que não somos judeus por nascimento, e aí eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Efésios, você vai entender por que você precisa entender isso. Você vai ler o Senhor dizer em Efésios capítulo 1, verso 7, dizendo o seguinte: no qual temos a redenção, falando de Cristo, pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quando Deus matou os primogênitos egípcios, defendendo o seu direito de paternidade contra a impiedade de Faraó, o Senhor estava ensinando que em Jesus Cristo Ele também faria o mesmo. Ele também levantaria o seu princípio de paternidade para conosco, que em Adão foi lançado por terra, quando pecou e colheu a morte como resultado. Por isso o apóstolo Paulo ensina e diz: em Cristo, nosso Redentor, o preço foi pago para que nós voltássemos à casa do Pai e para que nós lhe pertencêssemos como filhos. Ou seja, Deus estava em Cristo, reafirmando, levantando e defendendo a sua paternidade para conosco, porque esta fora lançada por terra por causa do pecado de Adão.
Escrevendo também aos Colossenses, aos Filipenses, melhor dizendo, no capítulo 1, verso 13 e 14, o apóstolo Paulo então diz, falando de Cristo: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram Colossenses 1, 13 e 14, Paulo diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Em Cristo, o Senhor estava exatamente nos resgatando de uma escravidão que havia nos afastado dele como nosso Pai. Em Cristo, Deus estava nos resgatando e, de fato, imprimindo em nós o seu direito de paternidade. A morte dos primogênitos não foi um mero julgar pessoas, mas foi uma declaração da paternidade eterna de Deus para com os seus filhos. Paternidade essa que fora lançada por terra, fora ofuscada pelo pecado de Adão. É por esta razão, por exemplo, que o apóstolo João, escrevendo o seu evangelho no capítulo 1, versículo 12, quando trata da nossa salvação, ele diz que alguma coisa aconteceu na salvação. Então João diz, Evangelho de João 1,12, João diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por que João não diz que a todos os que creem, deu-lhes o poder de serem feitos santos? Ele vai dizer isso posteriormente, mas não agora. Por que ele fala da filiação? Porque ele está ensinando que Cristo veio para o povo do qual Deus, de fato, se havia feito Pai, mas eles recusaram o libertador, recusaram a paternidade. Mas a todos aqueles que creem em Cristo, estes são feitos filhos, porque estes recebem Deus como o seu Pai. No Êxodo, quando Deus matou os primogênitos e agora diz: consagra-me os teus primogênitos, o Senhor estava ensinando: eu sou o teu Pai, o teu único Pai, e você deve me reconhecer como tal e me adorar como tal. Em outras palavras, Deus ensinou nos outros capítulos: Israel aprenderá que eu sou o Senhor, o único Senhor. Eu sou o seu Pai e o seu único Pai. Na consagração dos primogênitos, Israel deveria adorar o único Deus que era Pai, reconhecê-lo como único Pai e servi-lo como filhos deste glorioso Pai. O mesmo conosco. O mesmo também é trazido a nós na pessoa de Cristo. O mesmo. Na nossa redenção, nós não apenas fomos postos para fora de um cativeiro e ficamos bastardos ao léu. Não. Na nossa redenção, nós fomos retirados de um cativeiro para voltarmos à casa de nosso Pai, em Cristo Jesus. Mas o texto prossegue, e ainda dentro da consagração dos primogênitos, note um detalhe interessante. No final do verso 2, o Senhor disse que os filhos seriam dele. Ele disse: é meu. É meu. Os homens pertencem ao Senhor. Ele diz: é meu. Quando o Senhor disse que todo primogênito era dele, desde homens, tanto homens como animais, o Senhor está afirmando um princípio que a Escritura deixa muito claro, que é o seu princípio de domínio, mas não apenas da criação. De fato, todo homem e todos os animais pertencem ao Senhor pelo aspecto da criação, mas nesse caso aqui é diferente. O Senhor está ensinando ao seu povo que eles agora pertenciam também a Ele, não apenas pelo ato da criação, mas também que eles pertenciam a Deus pela obra da redenção. Eles também passaram a pertencer a Deus pela obra da redenção.
O rito da consagração, da santificação, da separação dos primogênitos apontava exatamente para essa redenção que tornava os redimidos pertencentes ao Salvador. Por isso que a escrava, quando posta liberta, disse: mas para onde eu vou? Eu já sei para onde eu vou. Eu vou voltar ao verdadeiro possuidor, ao Redentor. Eu estarei aos pés do Redentor. Quando Cristo nos salvou na cruz do Calvário e nos tomou para si, o Senhor estava exatamente nos lembrando esse pertencimento tanto da criação, mas agora nós pertencemos ao Senhor pela obra da redenção. Há, de fato, um pertencimento pela obra da salvação. E isso, quando você aplica na sua vida, você agora encontra motivos variados, duplos, para servir e para louvar o Senhor. Eu tenho que servir o Senhor porque sou sua criação, mas muito mais eu tenho que servir ao Senhor porque eu sou do Senhor pela obra da redenção. Muitas vezes, e preste atenção nisso, ontem eu estava conversando com a Rafa e falávamos sobre um problema sério da humanidade chamado depressão. E conversando, exploramos um pouco do assunto. Preste atenção num detalhe. Um dos aspectos dentro desse, tomando por exemplo da depressão, um dos aspectos que caracteriza o depressivo é exatamente a sensação de uma angústia singular. Eu estou só no meu problema e não há ninguém que me ajude. Em linhas gerais, isso está lá no coração. Mas quando eu ouço sobre a redenção, e a Escritura me ensina que eu pertenço a Deus não apenas pela obra da criação, mas pela redenção, então eu ouço Cristo falando-me em minha mais profunda angústia e dizendo que eu pertenço também a Ele pela obra da redenção. Eu não sou como um objeto meramente criado, mas eu sou como algo de altíssimo valor que foi adquirido. E que, portanto, eu posso encontrar cuidado, conforto e alegria naquele que não hesitou em me redimir, que não hesitou em pagar o preço para me salvar. Às vezes nós temos problemas quando vamos louvar a Deus, porque nós ficamos procurando alguma coisa que Deus fez ontem para me louvar. Isso é um louvor medíocre. Os crentes têm que louvar o Senhor olhando para o aspecto da sua redenção. Eles pertencem ao Senhor pela obra da salvação. Há um custo que foi pago para que nós pertencêssemos a Deus. Nós só podemos louvá-lo e bendizê-lo porque há um custo que foi pago para que nós pudéssemos fazer isso na pessoa de Cristo. É bem verdade que nós louvamos ao Senhor por aquilo que Ele fez, mas isso não é a coisa maior na vida de um crente. Porque até mesmo quando chegar o momento de nossa morte, nenhuma alegria existir ali, nosso coração ainda precisará jubilar diante de Deus, lembrando que eu não morro, como disse Cristo, porque eu creio, mas que eu vou para junto de meu possuidor, meu Redentor. Então nós temos um duplo motivo para servir o Senhor. O aspecto da criação, mas maior que isso, a obra da salvação. E é exatamente nas calamidades, nas tristezas e nas angústias
que o louvor fluirá dos nossos lábios, como Cristo disse: aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas, Senhor, eu estou em lágrimas, mas a alma está em alegria, porque ela pertence a Cristo, o Redentor. Então, se você cultua a Deus, se você louva ao Senhor e encontra motivos no seu dia a dia, não é que está errado, mas não é o melhor caminho. O melhor caminho é sempre lembrar quem você é. Eu sou um redimido, comprado ao custo do sangue do Filho de Deus, meu Redentor. Por isso o Senhor disse: consagra-me, eles são meus, todo primogênito é meu, tudo é meu. Eu os redimi quando eu matei o primogênito do inimigo. Em segundo lugar, notem que o texto vai tratar sobre a substituição dos filhos. Isso é um negócio incrível, são coisas fantásticas que o Senhor nos ensina. Olha o verso 13. Então, do verso 3 até o verso de número 11, o Senhor dá instruções sobre a Páscoa na terra prometida, ou seja, quando o povo entrasse na terra prometida. Verso 12, o Senhor então volta para os primogênitos, e no verso 13 o Senhor diz: todo primogênito, verso 12 e 13, o Senhor diz: apartarás para o Senhor todo aquele que abrir a madre, e todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta, com cordeiro resgatarás. Se não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem, entre teus filhos, resgatarás. Há um substituto para o filho. Porque o que acontece? Os primogênitos pertenciam ao Senhor e eles tinham que morrer. Eles tinham que morrer exatamente para pertencer ao Senhor. Então, o primogênito da ovelha, do boi, eles tinham que morrer. Eles eram animais culticos, eram usados no culto. A demonstração de que eles pertenciam ao Senhor era exatamente pelo seu aproveitamento no culto. Eles eram animais para o sacrifício, então eles tinham que morrer. Mas como ficam os nossos filhos, os filhos dos homens, não é? Então o Senhor disse: o filho dos homens, o filho do homem, este você vai resgatar. Ele tem um substituto. Você vai resgatar. Ele não vai morrer. Você vai resgatar. E olhe como existe uma beleza graciosa do Evangelho aqui. O filho do boi, o filho da ovelha, não é? O filho da cabra, o próprio carneirinho, eles eram tomados e eles eram sacrificados no culto. Eles eram animais limpos, eles eram animais que eram utilizados nos sacrifícios. E o sangue daquele bicho caía exatamente ao redor do altar, aspergido em pessoas, significando exatamente que eles pertenciam ao Senhor e que foram usados pelo Senhor para a redenção. Lembra de alguém que pertence ao Senhor e que morreu e o seu sangue foi aspergido para lembrar a redenção? Então eles simbolizavam Cristo, apontavam para Cristo. Mas quando chega no Filho dos Homens, o Senhor disse: ele não pode ser sacrificado. É engraçado isso. Por quê, Senhor? Porque ele é impuro, ele é imundo. Notem que o Senhor vai tratar do primogênito dos homens exatamente quando trata do primogênito da jumenta, que era um animal impuro e que não podia ser sacrificado. Então o Senhor disse: quanto ao primogênito da jumenta, você vai resgatar com cordeiro. E quanto aos teus primogênitos, você também vai resgatá-los. No caso do primogênito da jumenta, se o dono não quisesse resgatar, não quisesse dar o cordeirinho para substituir o jumentinho novo, então ele teria que morrer.
porque ele pertence ao Senhor. Mas ele não podia ser sacrificado, então não podia haver derramamento de sangue, então ele teria apenas o pescoço quebrado. Quebrava então o pescoço dele. Ele pertencia ao Senhor, mas não podia ter sangue derramado, ele era impuro, não servia para o sacrifício. Quando o Senhor ensina estes princípios, o Senhor está dizendo aos homens e a nós: os teus filhos também não podem ser sacrificados. Mas não é porque você vai chorar, não, é porque eles são impuros. Eles são cerimonialmente impuros. Os filhos dos homens possuem pecado. E por isso eles não podem morrer. Não podem ser sacrificados. Ele não pode ter o seu próprio sangue derramado em sinal de seu pertencimento a Deus, porque ele é pecador. Ele é pecador. Daí a necessidade, então, de substituí-los com um animal limpo e sacrificável, o cordeiro. Então, os filhos dos homens seriam substituídos pelo seu Redentor. O cordeirinho daria sua vida em lugar daquela criança, em lugar daquele filho. É interessante observar isso, não é? Os pagãos matavam seus filhos. E hoje os pagãos também matam seus filhos, não é? Não mais no altar, mas agora na própria barriga das mães. O aborto, não pense que é de agora a defesa do aborto, sempre existiu isso. A única diferença era que no passado, às vezes, pegava uma criança que acabava de nascer e jogava nas mãos de um deus feito de bronze, que ficava em cima de uma fornalha, metade homem, metade touro, chamado Moloque. E então a fornalha acesa, o bronze incandescente, quando o bebê caía nos seus braços, imediatamente era consumido pelas chamas. Não, hoje é mais simples, matam nas próprias barrigas, mas o mesmo Moloque continua sendo adorado. Só mudou o altar. Antes era uma fornalha, agora é o próprio ventre. Os pagãos matavam seus filhos para adorar os seus deuses. Mas o Senhor diz: não, o teu filho não pode morrer, porque ele não pode substituir a si mesmo, ele não pode pagar o preço da sua própria redenção, ele é pecador. Então o Senhor estava lembrando o pagamento de um preço, a redenção, a substituição. A redenção daquela criança mediante o seu pagamento, e este pagamento era um cordeirinho. O cordeirinho haveria de substituir aquela criança para que esta pudesse viver. Ela era pecadora, ela não podia ser sacrificada ao Senhor. O apóstolo Paulo, tomando essa verdade, aplicando então a Tito, escrevendo a Tito, Paulo disse no capítulo 2 de Tito, versos 13 e 14, o apóstolo diz assim, versos 13 e 14, Paulo diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Paulo diz que os crentes tiveram a sua iniquidade, a sua impureza cerimonial de pertencimento e culto removidos por meio do sangue do Cordeiro, por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. A isso, irmão, precisamos fazer duas aplicações às nossas vidas. Em primeiro lugar, lembre-se que o primogênito da jumenta, se não fosse resgatado, ele morreria, teria o pescoço quebrado. Então, isso ensina o triste fim de todo aquele que não tem um cordeiro como seu redentor.
Todo aquele que não tem um cordeiro como seu redentor, também terá o seu pescoço quebrado no dia do juízo. Todo aquele que não possuir um resgatador, todo aquele que não possuir um salvador, este terá de sofrer o triste fim que o filho da jumenta sofria quando não era resgatado. Ele terá que morrer. Portanto, isso nos ensina o princípio da urgência, do arrependimento e da confissão de Cristo como Salvador. E é possível haver uma pessoa na igreja congregando por muito tempo e ainda não ter o Cordeiro como seu Redentor. Então entenda, não são as nossas boas obras, não é o nosso congregar 40, 50 anos numa igreja que de fato nos trará vida eterna, libertação, redenção. Mas é o Cordeiro, e somente o Cordeiro, Cristo Jesus. Então a ordem é: arrependa-se e possua o Cordeiro como o teu Cordeiro, o teu resgatador. Mas em segundo lugar, aplicando a nós, notem que o Senhor Deus disse que todo primogênito é dele. Todo primogênito é dele. E agora eu falo às crianças. Cadê as crianças? Felipe, Lídia, o Helder, a Mel, Pedro, Luca, Rebeca, o Natan, o Samuel, o Miguel. Natan e Miguel é tudo o povo de Deus, né? O Caleb, a Júlia, a Abigail, Catarina, o Ítalo, não é? A Luísa, me lembra? A Bárbara. Vocês não são de seus pais. Vocês não são dos seus pais. Isso é algo fantástico. Porque quando Deus disse que todo primogênito era dele, Deus estava dizendo: eu sou o teu pai. E olha que coisa maravilhosa. O Lucas e a Rebeca têm um pai que é pecador na terra. Mas o princípio bíblico é: não, o teu pai é perfeito, é imutável, porque o teu pai é Deus. Então, crianças, aprendam que vocês não podem obedecer ao seu pai e à sua mãe porque têm medo de disciplina. Mas vocês devem obedecer ao seu pai e à sua mãe na terra porque o teu verdadeiro pai, Deus, ordenou. Esse é o princípio do amor que gera obediência. Isso é maravilhoso, não é? Muitas pessoas, mesmo vivendo na igreja, nunca descobriram que Deus é o seu pai. E vivem como se ele fosse uma pessoa rabugenta, que vive cobrando as coisas. Por isso não o amam como deveriam amar, porque não entendem que ele é o pai. Mas também, esta verdade também precisa ser dito a nós, homens e mulheres, os casados, os que têm filhos, os que são pais segundo a carne. O teu filho não é teu, presta atenção nisso. Eu sei que é difícil, não é? Olhar para Abigail, para o Ítalo, né? Tão bebezinho, né? E não é meu, não é teu não. Não é teu. A você foi dado o grande privilégio de amar, cuidar, criar, nutrir e ensinar. Mas em nenhum lugar na Bíblia lhe foi dado o direito de posse, de pertencimento. Vocês já perceberam em Gênesis 2, final do capítulo, verso 25, como é que Adão foi casar com Eva? Ele deixou. Como é que ele deixa pai e mãe? É simples, é porque ele não pertencia a eles. Sabe os problemas de hoje, síndrome do ninho vazio, síndrome não sei das quantas, nada mais são do que corações que relutam em entender que os filhos têm um outro possuidor, os pais, Deus.
Eu não estou dizendo que nós não soframos quando os filhos vão embora, não é isso. Só estou dizendo que essa dor, ela é agravada pelo pecado de não querermos que eles pertençam a Deus, mas a nós. Portanto, pais, vocês não são os donos de seus filhos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Muitos problemas são resolvidos com esta verdade. Muitos pais, muitas mães vivem angustiadas porque elas querem controlar a vida do filho delas. Minha irmã, acredite, se você controlasse a vida do seu filho, seria pior do que o que é hoje. Mas pastor, sabe por quê? Porque você é pecadora, é falha. Você não vê o que está por vir amanhã. Mas aquele que possui os nossos filhos, este sim, tem domínio do hoje e do amanhã. É perfeito, é sábio. E suas leis não se dirigem pelos sentimentos, mas pela justiça. Às vezes, eu mesmo já me perguntei várias vezes, o que é que vai acontecer dos meus filhos, se eu morrer? Eles vão continuar no mundo. Eles vão sofrer, é lógico. Comigo também eles vão sofrer, também. Mas aonde está a minha segurança? Em mim? Não, precisa estar no Senhor. Deus continuará como Pai de cada um deles. Então, pais, os seus filhos não são de vocês, aprendam isso. Isso aqui nos traz uma grande responsabilidade de não querermos roubar as coisas de Deus. Não queiram roubar as coisas de Deus. Muitos pais roubam as coisas de Deus. Mas eu nunca roubei nada do Senhor, pastor. Roubou sim, os filhos. Se eles não te pertencem, então, e você quer eles para você, então isso é um roubo, é uma apropriação indevida. Os filhos são meus, disse o Senhor. Disse o Senhor. Engraçado que nós lemos o Salmo 127, Todo encontro de família lê o Salmo 127, mas o verso 3 ninguém lê. Herança do Senhor são os filhos, ou seja, a herança significa que a posse é dele, e nós somos apenas os abençoados com aquela dádiva. Os filhos são do Senhor, são do Senhor. Então, não queira o teu filho para você, mas queira que o teu filho pertença ao seu verdadeiro dono, o Senhor. O Senhor. Quando Deus nos ensina esse princípio, Ele está nos ensinando uma verdade bíblica chamada criação graciosa ou criação redentiva. Por que Deus está nos ensinando isso? Porque nós somos pecadores, então imagine o desastre que seria no mundo. Um homem e uma mulher que são pecadores, criando uma criança que também é pecadora. Então faz uma soma simples. Pai pecador, mais mãe pecadora, mais filho pecador, dá igual céu? É isso mesmo que você crê? Você crê? Vai dar igual céu, vai dar igual santidade? Vai dar igual o quê? Pecado, morte, desastre. Deus está ensinando o princípio da criação redentiva, onde esses pais que são pecadores, mas crentes, redimidos em Cristo, criam seus filhos através de Cristo para a redenção. Nós criamos nossos filhos em Cristo para a redenção. Se você cria o seu filho para ser uma boa pessoa nesta terra, você está fazendo errado. Coitado dele. Ele está em maus lençóis, em horríveis lençóis. Nós criamos nossos filhos para a redenção. Para a redenção. E como consequência disso, eles serão homens honrados na terra. Mas eles são criados para a redenção. Eles devem ser criados para o céu, para Cristo. O método que Deus estabeleceu para a criação de filhos, a criação redentiva, ela nos ensina que nós devemos amar os nossos filhos em Cristo. Então veja, lembra de um texto bíblico que Jesus disse, olha,
Se você é mãe e ama teu filho mais do que a mim, você não é digna de mim. Por que ele disse isso? É porque ele está dizendo, se o teu filho é amado fora da minha pessoa, ele se tornará em um ídolo para você. É por isso que muitos pais e muitas mães vivem atormentados por causa dos filhos. O filho que não presta? Não, é o ídolo que o pai e a mãe criou no coração para com o filho. Eu conheço um casal que se separou porque a mãe deixou o marido para cuidar dos filhos. Quando eles cresceram, foram estudar em outra cidade, né? Aí os filhos cresceram, casaram e o medo de ficar só. Aí me perguntou, o que é que o senhor acha, pastor? Eu disse, minha irmã, isso aí é só a sombra do mal que a senhora colheu, ainda vem coisa pior. Lógico que eu não disse dessa forma, né? Mas eu disse isso. Eu disse a ela, a única solução é o arrependimento. A senhora negligenciou o seu matrimônio por causa dos seus filhos. Eles são ídolos, arrependa-se. Lance esses ídolos fora, sirva o Senhor e você vai encontrar paz. O filho estava casando, o ídolo estava indo embora. O coração estava ficando sem Deus, sombras. Nós sofremos, nós pais sofremos, porque nós não cremos na paternidade de Deus. O meu filho cresce, pastor, e ele não pode andar só na rua com 20 anos. Que história é essa? Nós precisamos lutar contra esse ídolo, que é muito natural para nós, pais, nossos filhos ocuparem posição de Deus em nosso coração. Então, ame o seu filho em Cristo, cuide dele em Cristo, alimente-o em Cristo. Pensa numa coisa interessante, muitos pais cuidam dos vícios de seus filhos, entre aspas, por causa do amor que tem para com eles. Não. Então, crianças gulosas precisam ser nutridas em Cristo, ou seja, ali é um pecado, tem que ser tratado. Isso envolve toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Então, cuide deles em Cristo, ame-os em Cristo, alimente-os em Cristo, e com o propósito de que eles pertençam a Cristo. Ou seja, crie-os para o céu, para a redenção. É interessante observar, não é? Quando o Senhor disse, todo mundo acha esse texto meio, como é que eu posso dizer? Meio antimisericordioso da parte de Deus, né? Em Gênesis 22, Abraão tinha 100 e alguma coisa, está segurando o filhinho nos braços, quer dizer, já era um rapazinho com uns 13 anos e tal, e aí Deus chega para Abraão e diz assim, mata o menino. Como Deus é cruel, pastor, Deus mandou matar o menino, mata o menino. Mas é meu único filho, não interessa, pode matar. Deus estava ensinando a Abraão o princípio da paternidade verdadeira. Ele, Deus, era o pai de Isaac. E aí o que é mais interessante é que Abraão compreendeu esta verdade e por isso não hesitou em matar o menino. Por quê? Porque ele cria que Deus proveria um substituto. Lembra? O sangue do homem é contaminado, não pode ser sacrificado. Por isso criou-se o ditado, no monte de Deus se proverá, ou seja, há sempre um cordeiro para substituir o pecador. Isso é maravilhoso. E Deus faz a mesma coisa conosco hoje. Ele cuida, ama, Ele é pai de nossos filhos. Mas aí, alguém pergunta, e como é que hoje nós consagramos nossos filhos, pastor? Pelo batismo. O sacramento batismal é o sacramento da dedicação dos filhos ao Senhor. É a consagração. No verso 2, a palavra consagra-me é a mesma palavra para santifica-me. Separa, dedica. Nós trazemos nossos filhos ao Senhor, não para que eles sejam salvos. Quando trazemos pelo batismo, né? Também para que sejam salvos, mas o propósito batismal não é esse, mas nós trazemos eles ao Senhor porque eles pertencem ao Senhor. Por isso eles recebem o pacto, o selo do pacto.
Lucas 2 vai falar de Maria indo ao templo com o Senhor Jesus depois de um mês de nascido, 40 dias de nascido, exatamente para sacrificar, para resgatar o Redentor. Ele não tinha pecados, mas ele precisava cumprir a lei, diz a Escritura. E assim os crentes hoje continuam dedicando seus filhos ao Senhor. Eles pertencem ao Senhor. Por fim, em último lugar, observe a preocupação divina, né? O Evangelho para os filhos da aliança. Esse texto é fantástico, nós poderíamos ficar horas falando desse texto. Então o Senhor diz assim: quando teu filho amanhã te perguntar o que é isto, então você dirá, não é? O Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Ou seja, esse é o princípio da redenção. O preço foi pago para que pudéssemos ser salvos. E então ele vai contar à criança aquilo. Tenta imaginar você no mundo antigo, os seus filhos estão vendo lá quando nasce o bezerrinho, que é o filho do boi, da vaca. Aí quando ele nasce, ele morre. É o primogênito, nasceu, morreu. Aí nasce o primogênitozinho da ovelha, morre também. Aí o meninozinho pergunta: papai, por que ele tem que morrer? Aí o pai ia ter que dizer: eles devem morrer para que você não morra. E os pais ensinavam a doutrina da redenção, do pagamento para a libertação do pecado e para a vida. Mas no meio da criação teve um bichinho que não tinha redentor. Aí a jumenta deu cria, o dono disse: eu já tenho muitos animais, eu não vou resgatar este. Aí tinha que matar, quebrando o pescoço. E então a criança perguntava: papai, por que este não teve redentor? Por que ele morreu, ele mesmo morreu, né? E não teve o sangue derramado e tal? Então o pai dizia: este não tem um redentor. Este é como o primogênito de Faraó, que o anjo da destruição visitou com a sua morte. Ele não tem um redentor. E eu me imagino os meus filhos: então, papai, quer dizer que eu não morri porque eu tenho um redentor. E assim, dia após dia, ano após ano, o Evangelho era anunciado às crianças, na salvação deles mesmos e na perdição do filho da jumenta, quando não possuía um redentor. Eu acho maravilhoso essa didática divina. É algo fantástico, não é? O Evangelho era anunciado dia após dia, ano após ano, por intermédio da consagração dos primogênitos. Os primogênitos não eram um mero rito, mas era um memorial da redenção e da salvação. E eu quero aplicar isso à nossa vida. Eu não sei se você já percebeu no texto, mas acredito que sim. Existem algumas coisas nesse texto que nos mostram sobre esse memorial da redenção. Aqui. Olhe detalhadamente comigo. Eu vou ser rápido, nosso tempo já se esgotou. Eu quero que você preste atenção nisso. Então, o texto diz assim: consagra-me todo primogênito. No verso 3, então, Moisés lembra ao povo, não é? Dizendo: lembrai-vos deste mesmo dia, do dia em que ele está falando, verso de número 3, faz isso e tal, este será o mês de Abibe, não é? Tal, faz isso e tal, consagra todo mundo. No verso de número, então, 9, ele diz: e será por sinal diante dos teus olhos e tal, não é? Guardarás, no verso 10, esta ordenança no tempo determinado, de ano em ano, quando o Senhor te visitar, e assim sucessivamente. Notem que há uma ênfase sobre uma data. Eu não sei se você percebeu, mas há uma ênfase sobre data.
há uma ênfase aí, neste mesmo dia, neste mesmo mês. Não te esqueça deste mesmo dia, nem deste mesmo mês. O Senhor estava nos lembrando, o Senhor estava ensinando a eles que esse memorial tinha um prazo. Primeiro mês do ano, 20º dia do mês. No nosso caso, o nosso memorial é o dia em que estamos agora, o dia do Senhor. O dia da ressurreição de Cristo, o dia da salvação é hoje. Esse é um memorial que nós possuímos, de nossa redenção, do nosso pertencimento como filhos de Deus e do pertencimento de nossos filhos. Esse é o memorial. Não negligencie este memorial, porque ele foi dado para manter viva na sua mente a verdade da tua redenção, da tua salvação. Que Deus bondosamente nos abençoe e nos instrua cada vez mais no seu querer bendito. Amém?